Se hoje a escola é uma instituição acessível a pessoas de todas as classes sociais e crenças religiosas, que possibilita que não apenas as elites, mas também o povo trabalhador aprenda a ler e a escrever e tantos outros conhecimentos para compreender o mundo e agir sobre ele, isso se deve em boa medida a Anísio Teixeira, o nosso homenageado de hoje. Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, e foi jurista, educador e escritor. Uma das mais importantes figuras do movimento pela Escola Nova no Brasil na década de 1930, responsável pela implementação da escola pública, laica, gratuita e obrigatória que conhecemos hoje. Anísio Teixeira era um crítico intransigente da escola de sua época, que, acessível apenas às elites, era um reflexo cruel das desigualdades sociais e das barreiras para sua superação. Disse ele certa vez: "Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que metade da população brasileira não sabe ler e que, neste momento, mais de 7 milhões de crianças entre 7 e 14 anos não têm escola." Para Anísio Teixeira, a educação era a principal ferramenta de combate às desigualdades, de mudança social e construção de uma sociedade realmente democrática. Na sua época, as escolas eram particulares e muitas delas pertenciam à Igreja Católica, o que obrigava as famílias a pagarem para que seus filhos estudassem e a concordarem com as crenças, doutrinas e práticas da Igreja dentro das escolas. Mas graças à luta dele e de outros importantes personagens do movimento da Escola Nova, como Fernando de Azevedo e a poetisa Cecília Meirelles, temos hoje a educação pública, gratuita, universal e laica, onde todas e todos podem estudar. Por mais que a gente tenha que reconhecer que muito tem que avançar em relação à qualidade da escola pública, que bem sabemos não é interesse das elites econômicas que comandam o país, esse foi um grande avanço, um avanço muito significativo para a democracia. Além disso, Anísio Teixeira foi um grande defensor que meninos e meninas compartilhassem uma mesma sala de aula, para que fosse um ambiente igualitário, onde uns aprendessem com os outros. Na época, isso era pouco comum e meninas recebiam uma educação diferente dos meninos, mais voltada para a vida doméstica e para a submissão ao gênero masculino. Ele também lutou pela valorização do trabalho dos professores e pela obrigatoriedade de formação acadêmica e técnica para os professores. Conseguiu, assim, importantes avanços nesse sentido, assim como na implementação de escolas integrais, outra importante bandeira de luta pela democratização e qualidade de ensino. Além dessas várias contribuições políticas e sociais, o Anísio Teixeira também ajudou a repensar e a mudar a forma de fazer educação no país através das suas ideias. A educação daquela época, metade do século passado, pode ser resumida na imagem de um professor à frente da sala, falando para os estudantes. Estes anotavam, memorizavam e repetiam, e isso se repetia dia após dia. E muitas vezes esses conhecimentos que eram passados para os alunos não tinham nenhum sentido para eles e eram transmitidos como verdades inquestionáveis. E qualquer questionamento do estudante era punido com castigos, alguns deles inclusive corporais. Todos aqui já ouviram falar na palmatória e no ajoelhar no milho. Bom, inspirado na filosofia educacional do estadunidense John Dewey, que foi seu professor, considerava que os processos de ensino-aprendizagem devem partir da experiência dos estudantes. Ou seja, ao invés de o professor entrar na sala de aula e passar o conteúdo para que o aluno fizesse anotações, memorizasse e repetisse o que aprendeu em exercícios, a prática dos educadores deveria partir dos conhecimentos, habilidades e experiência de vida dos estudantes e instigá-los a fazer perguntas e a investigar as respostas às suas perguntas, para que pudessem conectar o aprendizado às suas vidas, desenvolver raciocínios complexos, repensar e reconstruir sua experiência no mundo. Ele considerava que se aprende muito mais e melhor fazendo coisas, colocando conhecimento em prática, do que escutando, copiando e simplesmente memorizando informações. Defendia, nesse sentido, o envolvimento dos estudantes na busca por resolver problemas reais e também que a escola escutasse e levasse em consideração os interesses dos estudantes, algo que na época era impensável. Segundo ele, a gente só aprende realmente quando nos tornamos capazes de utilizar o conhecimento para agir no mundo, para interpretar, explicar os fenômenos e resolver problemas.
Anísio Teixeira criticava a escola por se centrar na transmissão de conhecimentos de áreas como português, matemática, ciências, artes e tantas outras, conhecimentos sem conexão com a vida dos estudantes ou mesmo com aquele tempo histórico e seus desafios. Para ele, a escola deveria proporcionar aos estudantes a compreensão crítica sobre o mundo em que viviam e formar pessoas livres e autônomas, e não dóceis e obedientes a uma sociedade injusta como costumava ser. Dizia ele, estamos passando de uma civilização baseada em uma autoridade externa para uma baseada na autoridade interna de cada um de nós. Dizia também, nesse mesmo sentido, que é preciso formar as crianças e jovens para construir uma democracia que ainda não foi tentada ou que não foi sequer inventada. Naquela época, todas essas importantes pautas defendidas por Anísio Teixeira sofriam grande resistência dos setores conservadores, que o chamavam, adivinhem só, de comunista destruidor da família brasileira. Mas ele não se curvou aos reacionários, possibilitando tantos e tão importantes avanços políticos, sociais e educacionais. É por isso que merece todo o nosso respeito e homenagem. MTST, a luta é pra valer.